Todos aqui temos talento, vocês concordam? Todos temos talento. O texto que eu quero ler aqui está lá em Mateus 25, 14 a 30. O tema eu coloquei: trabalho, fidelidade e recompensa. Olha o que diz o texto. Mateus 25, 14 até o 30. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, o senhor daqueles servos veio e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjei outros 2. Correto? Agora veja o que ganhou 1 talento. Disse-lhe o Senhor: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntaste onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabia que eu ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, recebi o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que se lhe é tirado, até o que tem, se lhe é tirado. Lançai-o, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Queridos, durante todo o tempo que estamos aqui, sempre trazemos palavras motivacionais, palavras encorajadoras, como aquela que o Senhor deu para Josué: tenha coragem. Quando Deus ministra essa palavra de coragem ao coração de Josué, ele simplesmente sai, coloca a espada na mão do povo de Israel, atravessa o rio Jordão e conquista a terra de Canaã, e começa ali a derrubar os gigantes da terra e a delinear o espaço, dando ali para as tribos as suas terras, dividindo todo o povo. Mas olha, se nós não entendemos que nós temos algo para oferecer, e não nos apropriarmos da coragem de Deus, da capacitação de Deus, nós vamos passar aqui nessa terra como verdadeiros parasitas. Parasitas é aqueles insetos, aqueles bichinhos que vivem do sangue dos outros animais, né? Então, nós precisamos entender que nós temos o que? Responsabilidades. E o Senhor deu a cada um de nós talentos. Jesus aqui, ele fala através de parábola. Parábolas são histórias relacionadas com a vivência do povo. Preste atenção, antes dessa parábola aqui, no capítulo 24, o Senhor Jesus fala da parábola do semeador. Ou seja, uma coisa muito simples, não é? Por quê? Porque naquela época, a cultura deles era somente, basicamente, de agricultura. Eles jogavam a semente na terra, eles cultivavam a terra, eles eram agricultores e também cuidavam de ovelhas, de animais. Então Jesus traz parábolas que tem tudo a ver com eles. Jesus falou, no capítulo 24 aqui, das 10 virgens, ele fala uma parábola conhecida, uma história conhecida. Por que Jesus estava falando isso?
estava falando para o povo se preparar para a vinda do Senhor. E aqui no capítulo 25 ele continua falando sobre preparar para a vinda do Senhor. Ou seja, tudo que você tem nessa terra e faz nessa terra, redunda para a vida eterna. Por quê? Porque a Bíblia diz que esse tempo nosso aqui é um tempo passageiro. O profeta vai dizer que esse tempo nosso aqui é como um sopro. Então não adianta, passou dos 40, 200, começam os problemas maiores se você não cuida da sua saúde. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos que desenvolver o que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então aqui ele conta a história dos talentos. Ele conta que um homem, um senhor, ele viajou, mas antes de ir embora para longe, e ele até demorou a chegar, o que ele fez? Ele pegou a sua riqueza e colocou na mão dos seus servos. Isso aqui é uma tipificação que Deus, ele veio estabelecer o reino dele. Vocês concordam? Na pessoa de Jesus. Nós já aprendemos isso. Depois o Senhor vai para a glória. Ele deixa o Espírito Santo como penhor. Se você quer o Espírito Santo, você aceita ele como seu Salvador, o Espírito Santo vem morar dentro de você. E ele capacita todo ser humano, independente de ter o Espírito Santo em si, ou não querer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. O homem, ele tem capacidades que Deus dá. O apóstolo João vai dizer que ao homem não é dado nada, se não vier do Pai das luzes. Olha só que tremendo isso. Então tudo que você tem de habilidade, de conhecimento, de recurso, sua família, seus filhos, seu talento, seus bens materiais, seu carro, sua casa, tudo que você tem, não foi por mérito próprio, o Senhor lhe deu. Só que Ele lhe deu com um propósito. Então nós vamos descobrir aqui qual que é o propósito. Qual que é a primeira lição vamos ver aqui realmente o que é um talento, né? Um talento, ele era o dinheiro daquela época. Naquela época não tinha o dinheiro que tem hoje no mundo, dólar, euro, era uma moeda. Só que era um símbolo de uma moeda, que era ouro ou prata, a moeda. E o talento ele era calculado em peso. Mas só para vocês terem uma ideia, a título de conhecimento, um só talento, correspondia a 35 quilos de ouro. Entendeu? Aí nós temos o talento e temos o denário. O denário era pago para dia de um trabalhador. Então, um talento valia, sabe quantos denários? 6.000 denários. Entendeu? Então aquele senhor, ele saiu e foi embora, e ele deixou o melhor que ele tinha, ele deixou a sua riqueza. Quando Deus foi para a glória, ele deixou para nós a maior riqueza, o Espírito Santo dele. O Deus encarnado, agora deixa o Deus dentro de nós, o Espírito Santo. Mas antes disso, o Senhor já capacitou o homem lá no Éden, de toda a capacidade. A Bíblia diz que Adão, ele tinha a mente de quem? De Deus. Então veja bem, Deus capacita com o melhor. Ele vai embora, mas ele deixa o melhor, ele deixa a sua riqueza. Ou seja, ele confiou em você. Essa profissão que você tem, essa família que você tem, os filhos que você tem, o esposo que você tem, você escolheu, o problema seu, né? Então agora está escolhido. A esposa que você tem, problema seu, você escolheu, está escolhido. Mas saiba de uma coisa, foi Deus que te deu. E Ele deu o melhor, é riqueza. Fala aqui no texto que Ele pegou a sua riqueza e deu para os seus funcionários, para os seus trabalhadores. Para que Ele deu a riqueza? Para eles guardarem? Não. Era para eles multiplicar. Ou seja, eles iriam ser abençoados com a riqueza, com os talentos, com a família, com tudo que Deus tinha dado para eles. Em contrapartida também, eles iam abençoar outras pessoas. Esse foi o objetivo. E preste atenção, a um ele deu quanto talento? Diga assim, 5 talentos. Ao outro ele deu
2 talentos, e ao outro ele deu 1. Mas se você ler o texto, o versículo 26 vai dizer assim, que ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, o nosso Deus, ele é justo. O que você sabe fazer, muita gente não sabe fazer. O que você sabe fazer, às vezes você não ganha tanto dinheiro, você não multiplica tanto como o outro. Mas, por exemplo, você não sabe cantar como um cantor famoso que canta e ganha dinheiro com a música e até milhões. Então veja bem, você tem que aprender a desenvolver o talento que Deus te deu. Por quê? Porque esse talento, segundo o Senhor, está de acordo com a nossa capacidade. E agora, eis a pergunta, o que você está fazendo com o talento que Deus te deu? Pastor, o que é talento? Eu acabei de dizer, ele significa, naquele tempo era uma moeda, era uma unidade monetária, ele significava aí, o dinheiro da época, equivalia aí, uma moeda de ouro, equivalia aí, um talento equivalia a 35 quilos de ouro, né? Essa moeda é antiga desde os essênios, dos romanos, que eles usavam esse tipo de pagamento, né? E aí nós temos o denário, que era o pagamento de um dia de um trabalhador. Na verdade, a história diz que não era nem um denário que se pagava por um dia de trabalhador, era 80% de um denário. Então veja bem como que o dinheiro ele era valorizado. O Senhor deixa para aqueles homens ali uma riqueza muito grande. E aí eu coloquei aqui algumas coisas que nós aprendemos aqui. Qual que é a primeira coisa que nós aprendemos aqui? Que Deus confiou os seus bens, ou seja, Ele confiou o melhor para você. Sério, pastor? Sim. O que você sabe fazer na sua profissão? Você sabia que Deus confiou para você o melhor? Eu não sei fazer o que você faz. Em contrapartida, você não sabe fazer o que eu faço. Você teria que aprender. O que você tem que fazer com essa profissão, com esse talento, com esse dom que Deus te deu, com esse bem que Deus te deu, com a família que Deus te deu? Você tem que desenvolver esse talento, ou seja, cuidar do talento. Entendeu? Fazer com que esse talento multiplique e abençoe outras pessoas. A sua casa, a sua família, ela deve ser uma bênção para outras famílias. A sua vida espiritual, ministerial, a sua vida com Deus, ela deve ser um testemunho para outras pessoas. Ou seja, todo o tempo nós estamos multiplicando aquilo que Deus colocou na nossa mão. E sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Que você precisa fazer o do melhor, tudo que lhe vier à mão. Sabe o que acontece hoje? As pessoas não valorizam. Não valorizam o casamento, não valorizam a amizade, não valorizam os bens que o Senhor deu para ela, não valoriza a esposa, não valoriza os filhos. Infelizmente, nós estamos assim. Nós estamos valorizando coisas, né? E nós estamos gestando coisas e administrando pessoas. Quando na verdade nós precisamos administrar coisas e gestar pessoas. Gestar fala de gestação, cuidar mesmo, amar, se preocupar com a pessoa, né? Então, queridos, o que nós aprendemos aqui? Olha o que diz o versículo 20, capítulo 25, versículo 14. Porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. Então a primeira consciência que nós temos esta manhã é que Deus colocou na nossa mão o melhor. Você já viu quando a pessoa não valoriza o que tem? Você não valoriza a profissão que tem, você não vai arrumar um trabalho legal. Porque você mesmo não valoriza você, não valoriza a sua profissão. Você conhece pessoas assim? Que não valorizam o que tem, que não valorizam a profissão que tem. Você tem que valorizar, sabe por quê? À medida que você valoriza o seu trabalho, você cresce. Algumas pessoas chegam para mim e falam, você que é o cara. Eu falei, não, tem outros melhores, mas eu tento fazer com excelência aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Que é ser o melhor alfaiate que essa cidade, que esse estado, que esse país já viu. Sou eu, o melhor. Por quê? Porque eu tenho mais de 30 anos tentando me aperfeiçoar naquilo que faço. Eu falo a verdade para vocês, trabalho muito. Por quê?
Porque as pessoas reconhecem que você está desenvolvendo o talento que Deus te deu. Sabe? É muito bom isso. E aqui nós vamos ver que os servos aqui, eles foram reconhecidos. Ah, pastor, mas eu não sou digno. Deixa eu te falar, nós não merecemos. Não merecemos. Mas o Senhor nos capacita. Sabe o que eu acho mais tremendo? É ver uma pessoa rica que teme a Deus, que tem todos os seus bens, que tem tudo que ele é e tem na presença de Deus. Eu conheço pessoas assim, sabe? Eu fico assim encantado de pessoas que têm fazendas, que têm bens, que têm tantas coisas, mas se ele não falar, você nunca vai saber, por conta da simplicidade, da apresentação da pessoa. Por quê? Porque ele sabe que o que ele tem, na verdade não é dele, é do Senhor. Um dia ele vai ter que prestar contas de tudo que ele tem, e de tudo que ele é, e de toda a sua família, e de todos os seus filhos, e de toda a sua casa, e de toda a sua profissão, e de toda a sua genealogia. Ele vai ter que prestar contas disso. Você acha que não? Ah, a pessoa não conhece essa palavra que nós estamos falando aqui, ela está isenta. Não está. Passou de 18 anos, sabe muito bem o que está fazendo. Até os de 12, 13 anos já sabe. Imagina hoje, com tanto conhecimento. Já sabe o que está fazendo. Vai prestar conta. E vai pagar caro, se não cuidar daquilo que Deus colocou na sua mão. É muito pesado isso, mas é uma realidade. Então nenhuma pessoa tem o direito de se orgulhar com um dom que recebeu, porque não é dela, mas é de Deus. Se é dele, se é de Deus, não precisamos valorizar e cuidar bem. Você precisa cuidar e valorizar daquilo que Deus te deu, melhor, como se você achasse que fosse seu. Verdade. Sabe por quê? Porque foi Deus que confiou na sua mão, não foi qualquer pessoa. Não foi qualquer pessoa. Olha só o que nós aprendemos aqui, o segundo ponto. Deus dá segundo a capacidade. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Ora, você pode crescer? Sim. Você pode desenvolver? Sim. Mas preste atenção. Faça com excelência aquilo que o Senhor lhe deu para fazer. Ah, mas isso aqui é muito pouco para mim. Ou às vezes você achar também que aquilo que você faz não tem valor. Olha, um dia eu estive em uma reunião durante 3 dias com uma pessoa. Ao terminar, ele falou assim, todos vocês que ficaram comigo 3 dias, não vão fazer o que eu faço. Porque se todos vocês fizerem o que eu faço, quem vai carregar a minha pasta? Aí todo mundo achou, puxa vida, ele humilhou todo mundo aqui. Mas aí ele falou assim, muitos vão chegar onde eu estou, e eu quero ir além, mas deixa eu te falar, se eu não tiver alguém para carregar a minha pasta, não tem como eu continuar o trabalho que eu faço, ou seja, eu preciso de todas as pessoas, de uma equipe. Gente, ele fechou com chave de ouro, e a gente achou que ele estava dando uma dura. Foi e não foi. Por quê? Porque ele quis dizer que dentro da sua capacidade, ou dentro daquilo que Deus te deu, você precisa desenvolver com excelência. Sabe, é muito interessante isso, quando você vê pessoas exercendo com excelência. José, como escravo, foi para a casa de Potifar. Pergunte quanto era o salário de José na casa de Potifar. Não sei. Mas a Bíblia não consta que ele tinha salário. Mas como escravo, ele serviu a ponto de Potifar colocar todos os bens que ele tinha, o gado, os camelos, as plantações, tudo, sobre direção, administração de José. Ele era um escravo. Ou seja, Deus vai te capacitar naquilo que está para você fazer, mesmo que seja algo que você acha insignificante. Deus vai te honrar. Por que Ele vai te honrar? Porque Deus fez de José o segundo homem mais importante no Egito. Depois de Faraó era José. E aí ele foi morar no palácio, tinha um bom salário, teve uma esposa maravilhosa, teve filhos. Então, queridos, cuide daquilo que você tem, que Deus te deu. Não menospreze a capacidade que Deus te deu.
É muito interessante isso, porque ele dá de acordo com a sua capacidade de desenvolver. Aí, qual que é a terceira lição? E a gente já vai terminar. O Senhor vem para o acerto. Olha só, o que eu falei aqui? Talento era o salário do trabalhador. Era um peso que na corrente monetária daquela época era calculado pela moeda de ouro, simbolizado pela moeda de ouro e de prata. Por exemplo, um talento correspondia a 35 quilos de ouro, era muita coisa. Agora hoje, o que são os talentos? É tudo aquilo que eu falei. É as suas capacidades humanas, mentais, a sua capacidade física de realização, a sua conquista de família, seu esposo, sua esposa, seus filhos, a empresa, carro, tudo que você tem e tudo que você é um talento que Deus te deu. Agora, Deus te trouxe aqui, durante todo esse tempo, para você só ouvir, conhecer? Não. Você precisa transmitir. O que acontece é que nós estamos a cada dia nos aperfeiçoando no conhecimento, tendo muito conhecimento, muitas coisas, mas não nos passamos nada para ninguém. Isso é muito sério. Por quê? Porque Deus vai cobrar de nós. Sabe por quê? A capacidade, o talento, a riqueza, os bens, ele deve ser administrado com generosidade, compartilhar. Pessoa que não compartilha nada, gente, ela morre na esterilidade. Porque ela fica estéril, ela não consegue mais produzir, mesmo tendo alguma coisa. Gente, e a pior coisa, não hoje, mas no passado, era uma mulher estéril. Ela era uma mulher sem valor nenhum, a mulher em si já não tinha valor. Quando era estéril, aí que não tinha valor nenhum. Quando você não passa, não multiplica, não abençoa alguém com aquilo que Deus colocou na sua mão, você se torna um estéril, você se torna uma pessoa amaldiçoada. Sem propósito. Já viu alguém sem propósito? Toda pessoa que não tem propósito na vida vira bandido, vira pessoa safada, sem vergonha, caloteira. Vira, porque não tem propósito. Não sabe o que fazer com aquilo que Deus lhe deu. Aí tende para o mal. E todas as pessoas que estão sofrendo hoje, que estão padecendo hoje, preste atenção. Muitas vezes é pelo pecado de omissão, por não desenvolver o talento que Deus colocou em suas mãos. E até para ajudar alguém, você tem que pedir falar para Deus, será que eu preciso ajudar alguém? Eu fui numa cidade, Curitiba, Santa Catarina, e lá tem placas para tudo que é lado, para você não dar dinheiro para aquelas pessoas que estão na rua. E a prefeitura trabalha 24 horas buscando. Elas pegam a pessoa, volta para a rua, ela vai lá e pega de novo a pessoa 10, 20, 30, 50, 100 vezes. Por quê? É uma política da cidade não ficar dando dinheiro para as pessoas. E sabe o que acontece? Muitas, dezenas, centenas dessas pessoas se reabilitam e voltam a produzir. Isso é fato verídico, verdadeiro, você pode constatar. Eu vi isso. Mas lá tem o pessoal na rua, falando com o som, e toda esquina tem uma placa para você não dar dinheiro. Mas hoje nós vemos um país da doação, é bolsa isso, bolsa daquilo, bolsa de tanta coisa, salário para todo mundo. A pessoa não desenvolve o seu talento, a sua capacidade, porque ela aprendeu a ganhar. E ela coloca na sua cabeça que o governo é obrigado a dar. Então até para doar, você tem que aprender. Sabe por quê, gente? Porque Deus vai cobrar. O Senhor veio para fazer um acerto de conta. E muito tempo depois, Ele vai dar tempo para você ouvir essa palavra. Ele vai dar tempo para você desenvolver aquilo que Ele colocou na sua mão. Ele vai dar tempo para você desenvolver, crescer, multiplicar. Ele vai dar tempo. E depois de muito tempo veio o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Se você não pegar aquilo que você sabe fazer e aquilo que você é e não desenvolver, Deus vai cobrar de você.
Ah, eu não tenho culpa do meu filho estar na droga. Você pode não ter culpa, mas você fez parte disso. Você fez tudo que a Bíblia ensinou? Tudo bem. Se ele sabe o que faz. Mas nós temos responsabilidades. Então nós temos que sair desse estado de omissão. O Senhor demora, mas vem. O mesmo que vem que parece nos demorar, ele vem no tempo certo. Ele vem no tempo que ele sabe que você pode acertar com ele. Mas sabe o que aconteceu aqui com aquele servo que tinha um talento? Olha como ele é mentiroso. Ah, Senhor, eu fiquei sabendo que o Senhor planta, né? Ceifa onde não plantou. E falou umas coisas. Ai, como é que tu sabe disso? Eu te falei isso? Quem te contou essa história? Aí o Senhor falou: você está sendo o protagonista da sua própria destruição. E Deus então toma o talento dele, porque, gente, se pega o dinheiro, e o Senhor falou para ele: olha, se você é incapaz de fazer as coisas, se você não presta para nada, é um vagabundo, uma vagabunda, que recebeu a oportunidade de fazer algo nessa vida, mas viveu só na dependência das pessoas, você podia ter pegado o meu dinheiro e colocado no banco. Porque você pega 35 quilos de ouro e coloca no banco. Eu fiquei muito tempo sem vir. Imagina se tivesse na poupança, que é a menor renda hoje. Agora, se você coloca em renda fixa, e se você coloca no RDB, no CDB, imagina. Agora você é tão inválido, tão inválida, que não produziu nada, não colocou meu dinheiro no banco e fica culpando as pessoas. E sabe o que hoje a gente faz hoje, na sua maioria? A gente culpa o governo, a gente culpa o patrão, a gente culpa o salário, a gente culpa o ônibus, a gente culpa todo mundo. Mas a gente não desenvolve aquilo que Deus nos deu. E aí, toda pessoa que vem pedir oração para você, um conselho, você pode ver, ele vive uma vida descompromissada com a palavra de Deus, com aquilo que Deus deu para ele desenvolver. É assim que funciona. Aí, sabe o que acontece? Deus toma o talento e ele fala assim, ó, pega esse miserável e joga ele lá no inferno, lá onde ele vai sofrer com ranger de dentes. Porque Deus vem para tratar todas as pessoas. A pessoa morreu hoje. Sabe o que aconteceu? Chegou o tempo dela de julgamento. No último dia ela vai sair de entre os mortos para prestar contas para Deus. O que eu e você temos feito com a palavra que temos recebido aqui ao longo desses anos? O que temos feito com a nossa família? O que temos feito com o nosso dinheiro? O que temos feito com o nosso filho? O que temos feito com o nosso bem? O que temos feito com a nossa roupa? O que temos feito com tudo que Deus colocou na nossa mão? Ou você acha que é pouco? Você vai enterrar, vai jogar fora porque você acha que não vale nada? Saiba que Deus está cobrando de você e de mim hoje. Sabe por quê? Deus nos colocou nessa terra com um propósito. E se você não tem propósito, você se torna um bandido, uma bandida, um salafrário. Toda pessoa que não desenvolve aquilo que Deus colocou na mão, se torna esse tipo de gente. Não é do dia para a noite, se torna, porque não desenvolveu o talento. Então, queridos, essa palavra não é minha, ela é bíblica. Ela não é motivacional, mas ela encoraja o meu e o seu coração a fazer a diferença. Ah, mas eu já tenho 50 anos, 60 anos, 70 anos. Não interessa, você está vivo. E no entanto não chegou o momento de prestar contas para Deus. Ou seja, Ele está demorando para mim e Ele está demorando para você, porque Ele tem um propósito de nos abençoar e nos fazer abençoadores daqueles que estão conosco. É tremendo isso. É bíblico, é verdadeiro, é real. E nós precisamos colocar em prática. Qual a palavra que fica aqui? A exortação, que saiamos aqui com esse propósito, de ser melhor do que somos, de desenvolver o talento que Deus colocou na nossa mão. E ao seu tempo, o Senhor chegará para mim e para você e falar assim, que menino lindo, que servo bom e fiel, né? Essa aqui é a verdade. Entra para o gozo do seu Senhor, porque lá na eternidade nós vamos ter trabalho.
entra para o gozo do seu Senhor. Gente, sabe qual que foi a palavra que o negligente recebeu aqui? Foi isso mesmo, mal e negligente. Em contrapartida, aquele que multiplicou é servo bom e fiel. Que eu e você não seja mal e negligente, que eu e você sejamos servos bom e fiel, para que quando o Senhor vier ou nos levar desta para a eternidade, Ele possa achar em nós as obras que nos farão perpetuar como liderança divina e eterna junto com Ele para toda a eternidade.